Normalmente quando os enfermeiros, médicos, eles veem o que a gente conhece de teoria, muitas coisas aqui, eles viram e falaram assim, cara, o aprendizado de vocês no Brasil é sensacional, é totalmente diferente do daqui, é que muito bom. Raciocínio Brasil, clínico, exatamente. Hey, Leute! E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Matheus. E eu sou a Kazui. E hoje estamos de novo aqui com a nossa convidada, Kazui. Pra dar continuidade à primeira parte, a gente fez esse parte 2 do vídeo pra esclarecer o resto das perguntas que estavam em aberto e eu espero que a gente consiga ajudar vocês com isso. Isso pra você que não viu a parte 1, pode ver a parte 1 que tá aqui nos nossos cards, que vale super a pena. Exatamente. E manda pros seus amigos, pra todo mundo. Assiste E se mesmo. você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho. E também siga a gente no nosso Por Instagram, favor, hein? Partiu Alemanha, que tá aqui Bora. aparecendo aqui pra vocês. Que a gente tenta Olha, trazer se bastante você não se conteúdo pra vocês também. inscrever, você não vai poder assistir o vídeo. Não vai aparecer. Não vai dar. Ó, a gente vai dar 2 segundos pra você se inscrever. Bora, vai. Escreveu? Já falou no Instagram? Dois, tá Beleza? escrevendo, né? Beleza. Entra Agora no vamos pro Instagram, você vídeo, pausa, vai lá no Instagram. E Mas depois volta você pra cá. volta. Aí depois você volta. Volta então. Bom, Kazui, então, a primeira pergunta que a gente quer saber aqui, basicamente, é como é que é a vida do enfermeiro aqui na Alemanha? Depois de todo esse processo, depois de ser aceita aqui na Alemanha, você vai começar a trabalhar, como é que é o processo? Como é puxado? Você gosta? Como é que é? Conta pra gente. Eu gosto bastante, eu gosto em si de ser enfermeira, eu gosto da enfermagem em si, né? Aqui a rotina é puxada, mas assim, eu posso falar como um todo que a enfermagem em qualquer lugar do mundo vai ser puxada, né? Claro que existem algumas diferenças no Brasil pra cá, né? Principalmente em rotina de trabalho, que foi uma das suas perguntas também. Aqui na Alemanha, diferente do Brasil, a gente trabalha em todos os turnos, né? Então tem o turno da manhã, o plantão da manhã, o da tarde e o da noite, né? E no Brasil, os turnos já são fixos por equipes, né? Então tem a equipe da manhã, a equipe da tarde, a equipe da noite. Eu acho isso bom, mas ao mesmo tempo tem vantagens e desvantagens, é questão de costume, querendo ou não. Claro que tem pessoas que não vão se acostumar com a rotina daqui, como não vão se acostumar com a rotina do Brasil. Aqui eu acho uma vantagem um pouco que a gente tem, que a gente tem muitos dias acumulados de folga. Eu, por exemplo, eu tive noturno essa semana e eu entrei de folga ontem, ou seja, ontem foi meu primeiro dia de folga e eu vou estar de folga até segunda-feira, ou seja, eu volto a trabalhar só na terça-feira, entendeu? Ai, isso é muito bom, assim, eu consigo ter um planejamento. Gente, valorizem o tempo dela, hein? Porque ela tá aqui, filho, isso aqui na folga essa entrevista dela. tá aqui, ó, pra gente conseguir, ó, pra gente Exatamente. conseguir encaixar essa agenda aqui, filho. Faz Nossa, muito tempo. Muito tempo pra gente, conseguir muito encaixar tempo. isso aqui. Exatamente, Isso é verdade. então valorizem, hein? Curte logo o vídeo aí. Ó, já curtiu? Vai curtir o vídeo aqui, o negócio é negócio. E essa escala, tipo, você que escolhe essa escala não, né? Uma escala que já vem pré-definida pela empresa. Pela empresa não, pelo hospital. Assim, no Brasil tem um enfermeiro, né, que ele vai fazer a escala pra você e tudo mais, né, com a equipe, porque essa é também uma das diferenças que tem no Brasil e aqui, que no Brasil a gente ainda tem os técnicos e os auxiliares de enfermagem. Então a escala é toda baseada na equipe, né, como um todo, pra saber quantas pessoas vão ser necessárias pro turno da manhã, pro turno da noite, pro turno da tarde. E aqui já é um pouquinho diferente, porque quem vai fazer isso é a nossa chefe, que é a Leitung da unidade, também é enfermeira, mas ela só fica com a parte burocrática. É como se fosse a enfermeira no Brasil, né, que fica mais com a parte burocrática, só que ela só fica mesmo com a parte burocrática, ela não assume e tudo mais. Tem algumas exceções, sim, que algumas chefes também fazem o trabalho em si na unidade, né, assumem paciente e tudo mais, mas são alguns casos à parte. Aqui, então, como a gente tem essa Leitung, ela que vai preparar a escala pra gente. A gente tem uma coisa aqui chamada que é o Wunschplanung. Então, assim, é o plano dos desejos, a gente fala assim, bem... Estranho em português que fica, né? Fica estranho, mas é como se fosse os seus desejos. Qual é o seu desejo para a sua escala? E, normalmente, a escala aqui, ela é feita 3 meses antes, o que no Brasil não acontece. No Brasil, a escala, ela sai de mês em mês, então você não consegue ter um planejamento enorme, tipo, eu quero fazer uma viagem e tudo mais, não sei o quê. Né? Aqui já é diferente, eu acho isso muito, muito bom, porque você recebe os 3 meses, e aí tem o nome de toda a equipe nessas 3 folhas, né, dos 3 meses, e aí você coloca lá, por exemplo,
mês que vem é o aniversário da minha mãe, tal dia, eu preciso desse dia de folga. Você vai lá e marca a folga. Nossa, e aí você consegue, exato, aí você consegue falar, colocar uma exclamação ali pra sua chefe, pra ela entender que você precisa muito daquela folga. Que é uma folga, assim, que você não pode... Essencial. Exato, é essencial. Claro que tem alguns desejos, né, que elas não vão conseguir, né, realizar, porque as outras pessoas também têm prioridades. Às vezes vai ter gente que precisa de folga no mesmo dia que você e tudo mais. Ou férias, tá de férias. Ou por algum férias, motivo exatamente, também. entendeu? Sim. E só que assim, eu acho isso muito bom, porque você consegue planejar os seus noturnos, se você quer fazer, como que você quer trabalhar o final de semana. Então isso é muito, muito bom. Uma coisa também que tem de diferente daqui. No Brasil, você tem que trabalhar 6 dias seguidos, ou 7, né, mais ou menos, e aí você já tem que ter uma folga. Não necessariamente você precisa ter a folga no final de semana. Eu sei que tem uma quantidade mínima de finais de semana que você tem que ter de folga no Brasil, mas aqui a nossa equipe, ela é dividida em grupos, grupo A, grupo B. Então, o grupo A sempre vai folgar no final de semana X e o grupo B sempre vai folgar no final de semana Y. Então, assim, obrigatoriamente, eu sempre vou ter um final de semana de folga, um final de semana de trabalho. Um de folga, um de trabalho. Então, assim, pelo menos, assim, 2 finais de semana no mês vão ser meus. O que não necessariamente acontece no Brasil. E isso eu acho muito, muito, muito legal aqui. Outra coisa também, férias. Eu queria perguntar aqui, sobre as férias. Exato. Férias aqui eu acho muito bom, porque você consegue planejar do jeito que você quiser, Sim, gente. É E sensacional. não só na área da enfermagem, assim, acredito eu que também Sim, em outras áreas, em pelo menos outras férias também áreas. são assim. eu Gente, acho- as férias aqui são sensacionais. É sensacionais. muito Eu muito acredito bom. que essa questão de planejamento aqui na Alemanha, em geral, é muito boa. Eu já trabalhei, a gente já trabalhou também antes, e é basicamente, eu acho que do jeito que você falou, é quase em qualquer área qualquer aqui na área, Alemanha, A sabe? gente não vai dizer né? que qualquer área sempre vai ser assim, que vai variar de trabalho pra emprego. Claro, mas com em geral certeza. isso é Mas em muito geral comum é bem aqui. parecido. Assim. É. Com certeza. E sobre esse negócio de férias, eu acho que também que é diferente no Brasil, é que no Brasil, por exemplo, você tira 30 dias de férias no ano, só que são 30 dias corridos, Corridos, né? Aqui exatamente. não. Aqui são 30 dias úteis. Ou seja, final de semana não conta como férias e feriado não conta como férias. Ou seja, tem muito mais que 30 dias corridos. Ou seja, você vê um feriadão ali, uma coisa que assim, ó, tu pega ali as férias e vai. E outra coisa que eu tava curiosa em saber, basicamente, é como é que são os pacientes alemães? Como é que funciona? Você acha que eles são mais tranquilos que no Brasil? Ou você acha que, tipo, eles são mais independentes? Como é que é o seu ponto de vista em relação a isso? Então, no Brasil, assim como aqui também, a gente tem os pacientes privados, pacientes, né, que estão mais na área estatal, né, que são hospitais públicos, vamos dizer assim, que seria no Brasil, né. E assim, no Brasil a gente percebe muito que a enfermagem em si, ela tá muito ali pro paciente, tudo ela vai dar pro paciente, tudo Coração de de mão mãe. beijada, exato, coração de mãe, né. Quem trabalhou no Brasil sabe muito bem, eu tenho experiências de muitas amigas, né, que contam pra mim. E elas falam que, assim, se for pra voltar pro Brasil, elas não trabalhariam em hospital privado, justamente por conta disso, porque os pacientes são bem complicados, assim, complicados de personalidade, vamos dizer assim. Então eles perguntam coisas que, assim, não tem necessidade, tocam a campainha por coisas básicas que eles mesmos poderiam fazer. E isso não funciona aqui, assim, na Alemanha. A gente, pelo menos, incentiva muito mais o paciente a ser independente. Porque a gente quer que o paciente volte pra casa melhor do que ele chegou internado. Ou seja, que ele, né, volte saudável, que ele volte independente, que ele faça tudo por si, que ele não dependa de ninguém. Claro que existem exceções, tem muitos pacientes, assim, que a gente às vezes quer matar. Mas, assim, em qualquer lugar do mundo, são personalidades diferentes, né, e tudo mais. E já que você já tá comparando como são os pacientes no Brasil e na Alemanha, você tem como comparar também como é que é o hospital na Alemanha, em questão de estrutura, em questão de como funciona, em questão de logística, em questão do que você sabe falar sim. entre Brasil e Alemanha? Uma coisa que eu posso citar, assim, de primeira é que aqui a tecnologia em si, tudo que eles têm é maravilhoso mesmo. E o que dá pena é que, às vezes, eles nem sabem as coisas que ele tem, pelo menos a equipe Nossa. na minha unidade. Gente, Meu Deus do céu. assim, às vezes eles nem sabem a grandeza das coisas que eles têm ali, o que eles podem usar. Eu tenho amigas que Valoriza, trabalham, né? não valorizam. Não, Eu tenho amigas essa é uma questão em geral. Eu acho que, tipo, na Alemanha Isso. eles não sabem o privilégio que tem não da sabem, tecnologia. não sabem mesmo, porque
Eu lembro que eu fiz uma liga, né, uma extensão em feridas no Brasil. E, cara, a dificuldade que a gente tinha... Tudo bem, eu fiz o estágio e todas as minhas coisas num hospital público no Brasil, né? Então a gente já tem dificuldades em materiais e tudo mais. E, cara, eu lembro o quão a gente tinha dificuldade lá em conseguir fazer as coisas, porque não tinha material, não tinha as coisas. Nossa. E aqui eles têm tudo, e tudo do bom e do melhor, sabe? E às vezes os próprios enfermeiros, às vezes médicos, eles nem sabem, assim, que tipo de curativo ele vai usar ali. Sim. Mas sempre falando, gente, depende do hospital que você tá, depende da equipe que você tá. Depende de muitas coisas, sabe? Mas posso fazer uma pergunta sobre isso também? Sim. Porque você tinha falado que, tipo, que o pessoal tem bastante coisa, tem bastante equipamento, bastante tecnologia, eles não usam. Mas será que isso tem a ver com aquela coisa que a gente estava conversando antes, que você falou que os brasileiros, você vê que a galera aqui na Alemanha vê os brasileiros que têm um ensino muito bom, que eles sabem bastante coisa, que eles têm conhecimento muito bom. Sim. Talvez isso seja ligado, eles não usam porque não sabem como usar, porque não aprenderam como usar. Você acha que talvez seja ligado a isso? Eu acho que pode ser. Primeiro de tudo, tem isso também, mas primeiro de tudo, o hospital que eu trabalho aqui é um hospital universitário. Então, claro que vem muita gente, né, pra aprender, tem muita gente nova, médico novo. É o Uniclinicum. Exato, é o Uniclinicum. Então, assim, é diferente, né? E isso que você falou tem muito sentido, pelo menos o que eu vejo da minha experiência aqui, é que normalmente quando os enfermeiros, médicos, eles veem o que a gente conhece de teoria, muitas coisas aqui, eles viram e falam assim, cara, o aprendizado de vocês no Brasil é sensacional, é totalmente diferente do daqui, é muito bom. Raciocínio clínico, exatamente, o raciocínio clínico que vocês têm, essa coisa de pensar rápido, agir numa situação de emergência, sabe? A gente entende muito. Bom, como a gente já tá nessa questão do hospital e etc, eu queria saber, teve uma pergunta que fizeram, como são os termos técnicos. Os termos técnicos em alemão, eles são muito difíceis? Muito diferentes, né? Porque a gente sabe, né, que as palavras alemãs são aquelas coisas assim gigantes, né? Demorou pra você aprender também? Olha, demorou, assim, porque o curso de alemão que a empresa, né, que recrutou a gente e tudo mais, cedeu pra gente, é um curso normal de alemão, né? Acho que eu tive 2 aulas quando eu tava no Brasil de alguns termos técnicos, tipo assim, febre, dor, coisas muito assim amplas, muito básicas, sabe? Muito básicas. Sabe? Exatamente, que é muito entendeu? do dia a dia, assim, mas... Do dia a dia, exatamente. E que isso, nossa, foi muito difícil, porque no começo foi assim, na rotina, foi no dia a dia mesmo, na raça ali, pegando e aprendendo, né? Com base nos termos técnicos também, o que ajudou bastante aqui é que assim, eles têm a palavra em si em alemão, só que tem muita coisa derivada do latim, então isso ajuda muito, né? Outra pergunta também que fizeram, que é basicamente em relação à sua vinda aqui pra Alemanha. Tipo, quantos euros, basicamente, quanto de dinheiro você precisa ter de reserva pra vir pra cá, mais ou menos. E por que você precisa ter essa reserva também, se você quiser explicar? Essa é uma boa pergunta. Porque assim, a empresa, que nem eu falei antes, ela dá um auxílio pra você, uma bolsa de 300, 400 euros por mês. O que você faz com esse dinheiro não é de interesse da empresa, né? É basicamente pra você se bancar no Brasil e tudo mais. Eu, graças a Deus, assim, morava com a minha mãe, então eu não tinha custo de aluguel, então eu consegui juntar essa grana e vir pra cá. Mas, claro que a gente perguntou pra funcionária responsável pela empresa o quanto a gente precisaria trazer pra cá, e ela tinha falado pra gente que, em média, 1.500 euros. Por quê? Porque a gente ia ter que fazer a renovação do nosso visto aqui, porque a gente recebeu, logo no começo, um contrato do hospital, só que é um contrato, assim, de pouco tempo, porque a gente ainda iria ter que fazer o nosso processo de reconhecimento do diploma, né? Então, logo quando a gente veio pra cá, o nosso visto era um visto não permanente, né? Provisório. Era provisório, exato, provisório. Então, demorou um tempinho pra gente conseguir pegar o nosso visto, né? E além disso, a empresa também não vai pagar o teu aluguel, ela não vai pagar a tua alimentação, ela não vai pagar o plano de celular, nada disso, né? Então, quando você vem pra cá, você tem que ter uma granazinha, uma graninha ali. Sim. Pra poder se manter e conseguir pelo menos fazer o básico no começo. Você diria que esses 1.500 então seria pro primeiro mês que você chegar? Até
dá pra sobrar um pouquinho, dependendo do quanto você vai pagar de aluguel, né? Eu, por exemplo, eu consegui guardar ainda esse dinheiro. Claro que eu fiquei com muito medo, né? Como eu falei, gente, vai saber que eu vou precisar gastar lá. Eu não tinha muita noção de preço, de comida e tudo mais, não é? Eu cheguei aqui, quase fiz um plano de telefone de 70 euros. Exato, tá vendo? Eu sabia, achei que era barato, sei lá. Nossa. Eu vou saber, não sei, hoje meu plano é mas 8. realmente, De 8 pra 70, tá ligado? vendo? Sim. Então Por isso- assista os vídeos do Partilha Alemã pra você saber, entendeu? Pois Pra você não é, cair nessas gente. coisas, entendeu? Pois é, gente. Então, galera, esse foi a parte 2 do nosso vídeo. Só que nós estamos vendo bastante perguntas pra fazer pra Kazui, então ela já decidiu fazer a parte 3 dessa entrevista. Então, se tem mais alguma dúvida, se tem mais alguma pergunta, fiquem ligados na parte 3. Se você não viu a parte 1, dá uma olhada na parte 1 também. E aguarde semana que vem, que na semana que vem vai sair a parte 3 desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado bastante dúvidas de vocês. Vocês não seguem a gente no Instagram, segue a gente no Instagram, @partilhaalemanha. Se inscreve no nosso canal, dá o like no vídeo. Comentem o que vocês Comenta o que vocês acharam, exatamente. Se tiver qualquer dúvida pra Kazui, pode deixar aqui nos comentários ou mandar um direct pra gente que a gente fala com ela também. Se quiser, a gente pode trazer ela aqui de novo. Enfim, galera. Valeu e obrigado por terem assistido. Até mais. Até mais. Tchau.